Muitos cristãos estão lutando contra sentimentos de dúvida e desânimo. Alguns falam da dúvida os assediando continuamente, como se fosse uma companhia que sempre esteve ao seu lado na vida cristã. Outros parecem entrar em pânico quando as dúvidas o atingem, como se sua fé sempre tivesse sido sólida como uma rocha e, de repente, suas dúvidas sobre Deus o pegassem desprevenido. Ao vivermos nossa fé, haverá momentos em que teremos dúvidas, quando simplesmente não teremos certeza sobre algo. Talvez ouçamos um pregador falar algo que discordamos, ou pode ser que simplesmente não nos sintamos mais perdoados por Deus por um motivo ou outro. Existem muitas razões para surgirem dúvidas. Uma das questões mais importantes a considerar quando se trata de dúvida é: a dúvida é um pecado? O que é dúvida? Dúvida pode ser definida como incerteza de crença ou opinião que frequentemente interfere na tomada de decisão. Um estado de coisas que dá origem à incerteza, à hesitação ou ao suspense. Dúvida também pode ser entendido como a falta de confiança. Existe uma grande diferença entre dúvida e descrença. A dúvida não é o oposto da fé. A descrença é o oposto da fé. A dúvida não é descrença. A dúvida ainda está aberta à orientação e ao ensino de Deus. Já a descrença, a incredulidade, se decidiu contra Deus. Dúvida não é descrença. A dúvida é a ponte que conecta nossa fé atual à fé perfeita. A dúvida pode ser um caminho para uma fé mais forte e mais profunda, dependendo de como respondemos a ela. Certamente, a dúvida pode levar à descrença se não for tratada da maneira correta. Fé é confiar e confiar na obra salvadora de Jesus. A dúvida é a falta de segurança em relação a alguma doutrina, crença ou algum outro aspecto de nosso relacionamento com Deus. A dúvida é frequentemente encontrada na vida de quem pensa profundamente nas coisas do Senhor. A descrença, por outro lado, é uma rejeição da verdade do Evangelho. É o ponto em que se diz: não acredito mais nisso e vou viver para mim mesmo. Algumas vezes, dúvidas que não são respondidas acabam fazendo com que o duvidoso se afaste totalmente de Deus. Pequenas dúvidas sobre assuntos relativamente significantes ou grandes dúvidas sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo pairam sobre a nossa cabeça. Deixe-me exemplificar. Alguém pode ter a seguinte dúvida: há algum sentido em orar? No entanto, uma pergunta leva rapidamente a outra. Deus ouve? Deus se importa? E, finalmente, Deus existe? Deixe-me dar-lhe outro exemplo. João Batista, o arauto designado da vinda de Jesus, teve dúvidas enquanto estava cativo na prisão sobre Jesus como Messias de Deus. Esta não foi uma expressão de incredulidade da parte de João, mas um pedido de ajuda, de segurança. Jesus não repreendeu João por perguntar, mas antes enviou homens para descrever a João o que Jesus estava fazendo como evidência de que Jesus era de fato o Salvador tão esperado. A dúvida pode realmente ser uma coisa boa, se continuarmos a confiar em Deus, porque nos força a descobrir por que acreditamos e no que acreditamos. Essa dúvida pode realmente fazer com que nossa fé seja fortalecida à medida que resolvemos os problemas que simplesmente não são tão claros quanto gostaríamos. Ao gastar tempo entendendo as coisas mais profundas de Deus, nossa fé e nosso relacionamento com Ele são aprofundados. Mas por que temos dúvidas? Deixe-me citar alguns motivos. Primeiro, falta de conhecimento. Às vezes, nossas dúvidas se devem ao fato de simplesmente não termos todas as informações corretas. Se nosso entendimento das Escrituras está incorreto ou distorcido, podem surgir dúvidas apenas porque não entendemos completamente o que Deus quis dizer sobre aquele assunto. Lembre-se, todos nós temos dúvidas porque o nosso conhecimento é imperfeito e incompleto. Devemos estar dispostos a ser honestos sobre nossas dúvidas. É de vital importância ler e estudar a Bíblia. Segundo motivo por que temos dúvidas: provações dolorosas podem nos levar a duvidar, especialmente se já estamos cansados ou nos sentindo abatidos pela vida. Sendo assaltados a cada passo por incontáveis desafios pessoais, podemos desanimar ou perder a esperança e começar a questionar nossas crenças. Terceiro motivo: escolhas ruins e arrependimentos por ações do passado podem causar dúvidas.
Podemos lutar para nos perdoar por coisas das quais temos vergonha. Podemos até dizer a nós mesmos, uma e outra vez, que quebraremos ou quebramos princípios bíblicos e isso nos causou dor e sofrimento. Mesmo assim, a vergonha ofusca a confiança e, no final, a desconfiança torna-se um terreno fértil para as sementes da dúvida. Quarto motivo por que temos dúvidas: pecado em nossas vidas. Se estivermos engajados em desobediência intencional a Deus, não podemos esperar uma vida cristã vitoriosa. Vamos passar por dificuldades, sofrimentos e dúvidas simplesmente porque escolhemos não mais obedecer à vontade de Deus. Observe como Jesus respondeu aos seus discípulos que lutavam com a dúvida. A primeira passagem é a dúvida de Pedro. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Cristo não deixou Pedro se afogar simplesmente porque teve um momento de dúvida. Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus não rotulou a dúvida de Pedro de pecado. Então, isso significa que não há problema em duvidar? Vamos a outra passagem em que Jesus apareceu a seus discípulos após a ressurreição. Eles estavam lutando com a dúvida? Pode acreditar. Embora ele tivesse afirmado que ressuscitaria, os discípulos duvidaram da promessa e tiveram muita dificuldade em aceitar a verdade, pois enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus não gritou com eles por duvidarem, não ralhou. Em vez disso, ele dedicou um tempo para ajudá-los a ver como podiam ter certeza de que ele era quem dizia ser e que havia feito exatamente o que prometera fazer. Nessas duas passagens, Jesus não equiparou a dúvida ao pecado. Porém, isso não significa que ele goste ou aprove a dúvida. Jesus chamou os duvidosos nessas passagens e os ajudou a crerem. Caso você esteja tendo dúvidas, pode se sentir seguro correndo em direção a Jesus, em busca de respostas, ao invés de se afastar dele por achar que ele ficará desapontado com você. C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, lutou contra profundas dúvidas espirituais e confiou no amor de Deus quando sua esposa Joy morreu de câncer. João Calvino, reformador, disse uma vez: certamente, embora ensinemos que a fé deve ser certa e garantida, não podemos imaginar nenhuma certeza que não seja tingida de dúvida, ou qualquer certeza que não seja atacada por alguma ansiedade. Tim Keller, teólogo e escritor americano, afirmou: uma fé sem algumas dúvidas é como um corpo humano sem anticorpos. As pessoas que passam alegremente pela vida muito ocupadas ou indiferentes para fazer perguntas difíceis sobre por que acreditam dessa maneira, ficarão indefesas contra a experiência da tragédia ou as perguntas investigativas de um cético astuto. Os crentes devem reconhecer e lutar contra as dúvidas, não apenas as suas, mas também as de seus amigos e vizinhos. Mas o que fazer quando a dúvida se alojar em sua mente? Primeiro, não finja que sua dúvida não é real. Todo crente, em algum momento de sua caminhada de fé, tem dúvidas. Muitos pensam que é um sinal de fraqueza ou fé superficial. Admitir que tem dúvidas e, em vez disso, tentarão escondê-las enquanto lutam. Ao contrário de confiar em outros cristãos fiéis que os amarão e orarão por eles, esses cristãos que têm dúvidas alojadas em suas mentes se isolam exatamente nos momentos em que mais precisam de apoio. A Bíblia nos exorta: tenham compaixão daqueles que duvidam. Devemos admitir honestamente quando temos dúvidas. Segunda atitude, quando a dúvida se alojar na sua mente, não pense que suas dúvidas significam que você não é salvo ou que Deus o abandonou. Para alguns novos convertidos e até mesmo alguns veteranos experientes, as dúvidas podem parecer maiores do que são. Muitas vezes,
elas se mostram aparentemente intransponíveis, fazendo com que o cristão sinta-se derrotado. Uma das piores coisas que uma pessoa com dúvidas pode fazer é acreditar que simplesmente porque ela tem dúvidas sobre algo, tem que duvidar sobre tudo que acredita. Só porque alguém pode ter uma dúvida sobre uma coisa, não significa que todas as coisas sejam questionáveis. Nossa pergunta inicial foi: a dúvida é um pecado? Como acontece com muitos outros aspectos do cristianismo, a maneira como reagimos à dúvida determina se é um pecado ou não. Se decidirmos nos afastar de Deus em tempos de dúvida, então sim, estaremos pecando. No entanto, se nos voltarmos para Deus com fé e confiança, mesmo em nossos momentos de dúvida, estaremos expressando nosso amor e dependência a Ele. Em Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 25, Jesus lidou com um homem que tinha alguma fé, embora ainda dissesse a Jesus: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Este homem tinha fé, mas também tinha dúvidas. Ele não tinha tanta certeza quanto queria. Nossa fé sempre pode ser mais forte, e à medida que crescemos em nosso relacionamento com Deus, ela se fortalece. Portanto, quando temos dúvidas, nossa reação deve ser confiar em Deus para nos guiar, nos proteger e nos fortalecer enquanto lutamos com essas dúvidas. Não importa as dúvidas que alguém tenha sobre a vida cristã, há respostas. Mesmo que às vezes essa resposta seja simplesmente confiar em Deus e em sua bondade. O Senhor nunca prometeu que saberíamos todas as respostas para todas as perguntas, mas prometeu que nunca nos deixaria nem nos desampararia. Ele também prometeu que, se confiarmos nele, nunca seríamos oprimidos por nada. E isso inclui as dúvidas. Devemos orar pela graça de crer e permanecer abertos às perguntas, pedindo a Deus que nos mostre as respostas. A dúvida é um convite para se aprofundar, aprender e discernir. Não é um convite para não fazer nada ou aceitar a descrença como a única resposta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.